seja bem-vindo. Estamos no ar com mais Tudo de Bom para você. Que alegria ter você aqui com a gente na Rede Gospel. Hoje nós temos convidados muito especiais para um programa muito legal, principalmente para você que preza o bom sono, o sono tranquilo, que já entendeu a importância do sono no seu dia a dia, porque olha, insônia é um sofrimento. Você vai saber um pouco mais daqui a pouquinho e um pouco mais também da rotina dos brasileiros, porque cada vez mais os brasileiros estão dormindo menos. E nós temos uma especialista para falar sobre isso, porque dormir mal reflete demais no nosso dia a dia, no nosso organismo, na nossa mente. A relação do sono com o cérebro é muito estreita. Então fique aqui para você entender um pouco mais porque é importante você começar a mudar hábitos para garantir uma boa noite de sono. E hoje também nós vamos falar com você que mora numa casinha menor, num apartamento, mas você quer qualidade de vida, quer ervas fresquinhas na sua casa, você pode ter uma horta, independente do tamanho do lugar onde você vive. A Gi está aqui hoje estreando no nosso programa e ela vai mostrar pra gente como é que você faz para plantar algumas ervas na sua casa. Tem todo um cuidado que você precisa ter. Ela montou dois tipos de locais para você ter essas ervas, que é esse que você viu e tem mais. São várias opções para que você tenha a erva ali fresquinha, o seu temperinho fresquinho e sem precisar sair de casa. Então fique aqui que você vai aprender daqui a pouquinho. Ela vai te dar muitas dicas, porque tem toda uma história do que você pode deixar mais no sol, o que você pode deixar mais na sombra, dependendo do lugar que você mora e do lugar onde você vai plantar, tá bom? Então fique aqui com a gente. Chefe Cris está de volta, querida do nosso coração. E hoje tem, sabe o que na nossa cozinha? Costela de ripa com purê de batata doce, mas é aquela costela mesmo que você vê em churrascaria, sabe? Que eles passam servindo naqueles carrinhos, aquela costela gigante, macia, que desmancha. É essa aí que você vai aprender a fazer hoje. Ela vai te dar o passo a passo para você fazer essa costela no forno da sua casa. Então fique aqui com a gente para você aprender essa receita deliciosa. Já vou correndo conversar com a Ana Chaves, que é terapeuta e ela também é palestrante, mentora. Nós vamos falar dessa relação tão estreita do sono com a qualidade de vida e os problemas que podem causar no nosso cérebro. Só para você ter uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira do Sono, pelo menos 73 milhões de brasileiros têm insônia. E foi feito um levantamento também pela Fiocruz no ano passado, que dá conta de que mais de 70% dos brasileiros, eles têm algum problema de saúde, alguma doença recorrente, ou melhor, decorrente da noite mal dormida, da insônia. Então é importante que a gente fale sobre isso para você entender cada vez mais do que você precisa fazer para ter uma noite de sono mais tranquila e o pior, o que é que acarreta esses problemas e a insônia. Ana, obrigada por você estar aqui com a gente, uma alegria te receber. Acho tão importante, Ana, que cada vez mais a gente fale mesmo sobre isso, justamente para que as pessoas entendam que dormir mal, dormir pouco, eu até estava vendo um levantamento que dos anos de 1980 para cá, o brasileiro já está dormindo menos, dormia mais de 7 horas, agora já dorme 6 horas e 40 no máximo. Quer dizer, são mudanças de hábito que não são saudáveis, né, Ana? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto de suma importância. E interessante que eu dei aula sobre isso ontem, né? Sobre o pilar do sono na vida e na psique humana. E eu estou muito grata porque é algo que transforma a vida das pessoas, né? E dormir mais ou menos do que o corpo precisa pode trazer problemas de saúde a um longo prazo. Sim. Tem uma pesquisa que a gente segue, né, de uma publicada numa revista que é muito, muito conceituada cientificamente, que é a Nature, que ela traz que na qual 8.000 a 10.000 pessoas estudadas tiveram seu sono detalhadamente acompanhado por 25 anos. E pessoas que têm entre 50 a 70 anos, que dormem por 6 horas ou menos durante a noite, estão mais propensas a desenvolver demência. Meu Deus, mas Ana, Então, se a pessoa, por exemplo, a quantidade de horas, ela tem mais a ver com esses problemas do que a qualidade. Eu estou te interrompendo porque, por exemplo, a pessoa que já tem o hábito a vida inteira de dormir essas 5 horas é diferente daquela que começa a dormir menos? A gente tem que fazer essa diferenciação? de acordo com alguns fatores, idade e predisposições genéticas, a gente tem alguns pontos. A gente tem os chamados curtos dormidores, que eles necessitam de menos horas de sono,
mas não necessariamente estão privando do sono. Certo. Graças a vários genes que predispõem que eles durmam um pouco, mas que tá tudo bem para a vida dele. Durmam Porém, bem, né, Ana? O importante Tá. é ter o sono reparador. Certo. Né? Agora, Ana, como é que eu sei que eu estou dormindo pouco e mal ou aquilo é o suficiente para mim? Tem algumas coisas no dia a dia que eu tenho que estar mais atenta? Existem alguns mecanismos que a gente consegue compreender, né? Existe uma indicação da ciência, né, que a gente durma entre 7 e 8 horas. Certo. É o ideal. Mas existem pessoas que não têm essa necessidade. E como que a gente entende que essa pessoa não tem essa necessidade? A pessoa, ela acorda tranquila, ela consegue raciocinar bem, ela não está prostrada o dia inteiro, ela não está irritada. Por quê? Porque ela descansou. Entendi. O grande erro, na visão nossa de profissionais, são as pessoas que, tipo, eu estou aqui conversando com você. Vamos dizer que eu tenho a necessidade de 8 horas por noite e você só tem 6. Certo. E aí você chega e fala, ah, Ana, porque eu tô ótima assim, porque eu acordo 2 horas mais cedo e eu vou tentar entrar na sua rotina. Certo. Só que o meu organismo não aceita isso e eu começo a não render, a não produzir, a não ser uma pessoa que tem qualidade de vida por falta desse descanso. Entendi. Quer dizer, são coisas que nós vamos observando no dia a dia, né, Ana? Sim, sim, sim. Agora, Ana, difere muito a quantidade de sono ideal para uma pessoa mais jovem, um adolescente, um jovem, as pessoas até 30 anos e aqueles que já passaram dos 50? As necessidades são diferentes? São diferentes, são diferentes. Para você ter uma ideia, uma criança de 4 a 11 meses, ela tem a necessidade de 12 a 15 horas, em média, às vezes mais de sono. Nos adultos, a orientação é de 7 a 8 horas em média. Quando Certo. tem 65 anos, a evidência é de que as pessoas durmam também esse tempo, de 7 a 8 horas. Tá. Lógico que tem as situações, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele toma remédio, que é indutor do sono, a gente não está falando dessa quantidade de horas Certo. naturais. Tá. Às vezes a pessoa precisa de mais para reparar. Só que, assim, existe uma coisa muito importante da gente trazer, que as pessoas sempre dizem que o sono reparador é o sono REM. O sono REM, ele é um sono reparador, ok, mas o nosso cérebro ainda está em funcionamento no sono REM. O que significa esse sono REM, Ana? O sono REM é aquele sono mais profundo, aquele sono onde você sonha. Tá. Por que você sonha? A ciência nos diz que a gente sonha por quê? Porque o nosso cérebro ainda está processando muitas coisas. Existem várias vertentes que falam sobre o sonho e que não cabe aqui, a gente levaria o dia inteiro para dissertar sobre esse assunto. Mas cientificamente falando, aquele sonho que você descansa, que você sonha, é o sono REM. O sono N3, ele é o sono reparador. Ele é aquele sono que ele vai permitir com que você consiga fazer as sinapses, com que você consiga fazer a remoção de toxinas e que você não permita que tenha a produção de uma célula que ela é muito prejudicial e que quando você não dorme, você produz ela em maior quantidade. Então, assim, o sistema linfático, ele tem maior atuação durante exatamente o período do sono. Quer dizer, né, Ana, você está falando isso? Chega ao N3 e ao REM. Você está falando isso, eu estou pensando o seguinte, que na verdade, se você dorme, por exemplo, 3, 4 horas só, não dá tempo de você fazer tudo isso, né? Porque você está falando de duas, vamos dizer assim, para um leigo, dois estágios de sono, né, na verdade. Isso, esse do sonho e tal, e o mais profundo. Só para quem está em casa entender. Quer dizer, se eu durmo pouquíssimo sempre, eu nunca vou terminar esse ciclo, né, Aninha, para poder ter essa recuperação, vamos dizer assim, né? E daí não adianta também dizer, mas eu durmo 3 horas, mas depois durante o dia eu durmo mais 3. Esse negócio do sono picotado também não adianta, porque você está interrompendo. Toda vez que você começa a dormir de novo, você tem que começar lá do começo, literalmente, né, Ana?
totalmente interrompido. Você Tá. vê, tem uma curiosidade muito interessante para trazer para as pessoas, que tem um hormônio que é o GH. E o GH, ele é produzido na primeira metade do sono. E a gente que trabalha, né, com a psicologia, a medicina do estilo de vida, quando chega um paciente que ele fala assim, nossa, mas eu não estou emagrecendo, mas eu não estou conseguindo tonificar. Uma das primeiras perguntas que nós fazemos é, como está o seu sono? Ah. Quer dizer, Porque o sono, ele repara tudo. E a proteína que eu falei, que eu acho que eu não citei, é a beta-amiloide. A sei. beta-amiloide, ela é uma das causadoras, segundo os estudos da doença do Alzheimer, desenvolvimento da doença do Alzheimer. Entendi. Então, a gente tem que estar muito atento à importância de dormir. Por quê? Porque o dormir, além de ser a limpeza, né, do organismo, aonde o aprendizado, a memória, ela vai se sedimentar. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo ou você já tiveram essa sensação de você ler muita coisa, aprende muita coisa, ouve muita coisa no decorrer do dia, e aí você dorme, no outro dia tá tudo sedimentado, tudo organizado. Eu já. É muitas. Então, isso por quê? Porque você se permitiu descansar e permitiu que o seu cérebro conseguisse organizar a sua memória, a fim de que você conseguisse sedimentar tudo que você aprendeu, tudo que você. E aí tem um ponto muito interessante que os cientistas falam, que muita gente fala que o cérebro da gente é uma máquina de armazenar aprendizado. Mas não, é o contrário. O cérebro da gente é uma máquina de esquecer coisas que a gente aprende. Por quê? Porque assim como a gente produz milhares de neurônios dia, se a gente não foca em exercitar o nosso cérebro, assim como eu vou na academia, assim como o outro faz corrida, você vai perder na mesma proporção que você ganhou, entende? Olha, eu acho muito importante, Ana, a gente trazer esse assunto hoje. Eu queria falar para você outra coisa antes da gente encerrar, que eu acho extremamente importante, porque as pessoas sempre acham, como hoje a cultura da beleza ela está muito mais em alta do que a saúde, as pessoas ligam muito essa falta de sono só com aquelas coisas, mas eu acordo com olheira, não estou bem, daí eu fico com o ar cansado, ou eu posso ter mais dificuldade para perder peso. Mas você tocou num ponto que é importante com relação ao Alzheimer e a outras doenças degenerativas, que a gente sabe que isso pode, claro, não é o causador, mas acaba ajudando no desenvolvimento delas, mas isso também se aplica à depressão, à ansiedade, não é, Ana? São várias outras doenças que você que está em casa, quando dorme mal ou deixa de dormir, você pode ver aflorando com muito mais frequência no teu dia a dia, não é, Ana? Isso é importante também a gente destacar, né? Existem alguns pontos importantes. A privação do sono, ela pode trazer consequências cardiovasculares, né? Ela pode trazer perda de memória, a manutenção e preservação da cognição é afetada, há um desequilíbrio metabólico, emocional e psíquico. Então, não adianta você querer ajustar tudo sem ajustar 6 pilares importantes, que eu acho importante a gente trazer. Pode falar, Ana. A gente está falando de um dos pilares, que é o sono, mas o pilar alimentação, ele é essencial. Sono, alimentação... Pilar sono, pilar alimentação, pilar atividade física, pilar manejo do estresse, pilar controle de substâncias tóxicas, que entra fumo, entra bebida alcoólica, entra remédio sem prescrição médica, assim como qualquer outra droga, e o pilar conexões sociais positivas. Certo. Esses são 6 pilares para que eu tenha uma vida de equilíbrio, com efetividade, comprovado, não é achismo. A ciência já comprovou com estudos. Quer dizer, uma mudança de hábitos para ter uma vida mais saudável, né, Ana? Exatamente. Resumindo a ópera, porque se você não tem essa mudança de hábito, uma coisa que eu queria te falar também antes de encerrar é o uso do celular. Eu vi muito sobre isso, que depois da década de 1980, que esse número de horas acabou diminuindo
porque muitas pessoas ficam mais tempo no celular antes de dormir, na hora que acordam. E isso não só compromete a qualidade do sono, mas também faz com que a pessoa fique ligada demais antes de dormir e não consiga pegar no sono de imediato. Isso também é algo que a gente tem que prestar atenção, né, Ana? Tem um tempo certo para eu desligar o celular e dormir? Sim, uma dica importante é acordei e não peguei o celular. Vou preparar meu café, vou tomar meu café com atenção, vou preparar meus filhos para ir para a escola, seja o que você tenha de demanda extra eletrônico. Na hora de dormir, 2 horas antes é o ideal você se desvencilhar do celular. Sério, Ana? Eu não imaginava que era tudo isso, sabia? 2 horas antes. Que é para o cérebro ir desligando, né, Ana? Isso. Então vamos ser assim. É ideal antes. Sejamos legais, né, Ana? Vamos começar devagar, mas começar, né? Que é o mais importante, né? Radicalismo, é como eu digo, tudo é uma higiene alimentar, higiene do sono. Comecei a caminhar no meu condomínio, na minha rua hoje, um pouquinho de cada vez. Exatamente. Quando você notar, já mudou todo o mindset. Ana, muito obrigada, viu, querida, de você estar aqui com a gente. Eu sei que você está vindo a São Paulo. Quando você puder, venha nos visitar. Fiquei muito feliz de ter você com a gente para falar de um assunto tão importante, que muitas vezes a gente já começa a semana cansado e não sabe por quê. E vai ver, são coisas no dia a dia que podem ser melhoradas, né, Ana? Um beijo. Um beijo, minha querida. Bom trabalho para você, boa semana. Acompanha a Ana nas redes sociais, oficial Ana Chaves, para você conhecer melhor o trabalho dela. Como eu te falei, ela é palestrante, é mentora, tem um trabalho lindo e eu estou muito feliz de tê-la aqui com a gente hoje. Um beijão, Ana. Obrigada, viu, querida? Beijo, fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Vem pra cá comigo. Dona Gi, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo. Tô muito feliz que a Gi tá aqui hoje. Olha, quero te falar umas coisas que eu tava pesquisando aqui, falando em você ter alguma coisa dentro de casa, né? De você ter essa possibilidade de fazer uma horta na tua casa. E por que hoje a gente tá prezando, o que a Ana vai ensinar pra gente, que é usar o mínimo de espaço possível para você ter uma hortinha na sua casa. Porque hoje, uma fatia grande da população brasileira mora em apartamento e em casas menores. Até no último censo de 2022, já deu conta que o número de pessoas morando em apartamento só aumenta. Então, por conta disso, tem 12,5% da população brasileira morando em apartamento. Então, é muita gente. E, às vezes, você fala, não tem espaço para fazer isso. E o que eu acho legal, Ana, da gente falar de colocar, principalmente as ervas, é que, além de tudo, ela aromatiza o ambiente. Espanta também bichos, porque daí você traz os bichinhos do bem. Exatamente. Quer dizer, tem tudo. E tem a questão da vida saudável, porque você está ali, colhendo aquilo fresquinho, né? Exatamente, é o que a gente precisa. Gi, né? Obrigada de você estar aqui com a gente, viu? Agradeço. Olha, os meninos já estão mostrando o que você trouxe. Qual é essa erva que está na tela, para quem está em casa já saber? Essa é um manjericão. O manjericão. É algo que eu posso ter em casa também. Exatamente. Daí os meninos tinham mostrado já a pimenta. Mostra aqui de novo para mim, Lu e Rafa. Tem pimenta aqui, tem um pequenininho tem lá embaixo. Tem orégano. Ah. Tá? Aqui também tem mais manjericão. Eu trouxe... Peraí, desse lado primeiro. Pimenta, orégano lá embaixo. E esse aqui é? Na verdade, aqui é erva cidreira. Erva cidreira. Erva cidreira, pimenta e orégano. Certo. Isso mesmo. Daí do lado de lá que você falou, aqui, nos três... É o manjericão, a salsinha e lá embaixo é uma pimenta. Só que ela brotou, né, os frutos dela e agora eles caem. Alguns eu colhi. Então aí tem a manjericão, você tá vendo salsinha aí e a pimenta lá embaixo. Isso, exatamente. Ele tá ali, já ele começa a brotar novamente, porque ele já tá começando a florir. A florzinha cai e vem. Já começa. Nós mostramos, ao mesmo tempo que os meninos mostraram a erva, você já pode reparar que tem 2 tipos de suporte. Esse suporte mais na horizontal e o outro na vertical. Exatamente. São várias alternativas, tem vários suportes que você pode encontrar. Esse daqui, ele ocupa um pouco mais de espaço, mas eu já vi muita gente colocando naquela varandinha, né, no terraço. Exatamente. Na sala. Onde você já aproveita o sol, aquela iluminação natural que é perfeita para as plantas, que é o que elas precisam para poder crescer saudável e você está ali utilizar no seu dia a dia. Elas precisam disso. Eu quero falar depois se tem alguma que não pode pegar sol, mas antes eu já quero que você coloque a mão na terra aqui. Por onde nós começamos? Olha, na verdade, eu trouxe para a gente estar plantando o alecrim, porque o alecrim...
Você vê aqui, ó. Aqui eu tenho 3 mudas. Então, aqui eu tenho mais manjericão, salsinha e aqui eu tenho mais orégano. O que acontece? O alecrim é uma planta que ela não gosta de misturar. Essas você pode misturar. Então, tem algumas que eu posso colocar junto. O mesmo tratamento. Gosta do mesmo lugar. Exatamente. Você já aproveita 3 ervas num único vaso. Mas aqui, Gi, eu tenho cada um num vasinho pretinho desse, ou eu já coloco na terra direto? Você já planta lá. Então, elas ficam tudo vizinhas na mesma terra e não tem problema. Elas podem ficar vizinhas porque elas têm o mesmo tratamento, a mesma quantidade de água, de uma serve para outra. Diferente do alecrim. E quais mais são diferentes que não gostam de ficar sozinho, que gostam de ficar sozinho? Que gosta de ficar sozinho. O alecrim é uma, a hortelã é outra. Olha só. Ela não gosta de muita água, ela afoga. Então, o ideal é colocar só num vasinho só dela. Num vasinho separado. Agora, a Gi me falou uma coisa importante, né? Nós vamos plantar num vasinho pequeno como esse aqui. Tem 2 vasinhos diferentes, você já vai entender já. Mas aqui, por exemplo, como chama essa peça, Gi? Essa é uma floreira. Quando você vai plantar numa floreira como essa, você tem que colocar a pedra. É diferente de você colocar um vasinho pequeno. Isso. Daí, essa daqui já está plantada, lógico que nós vamos desfazer. Mas só para você entender. Como que é o passo a passo para eu plantar aqui, Gi? Primeiro eu ponho terra ou primeiro eu já ponho a pedra? Primeiro você vem com essa pedrinha, que ela é chamada argila expandida. Daí, tudo que eu for fazer nesse lugar maior... Um vaso maior. Sempre que for maior... Eu ponho argila expandida. Argila expandida, você vai forrar todo o fundo, uma quantidade de uns 4 dedos, mais ou menos. Certo. Para este vaso, os 4 dedos é o suficiente. Depois você, em cima dessa argila, você vem com esta manta. Ah, eu tenho que pôr uma manta. Precisa pôr a manta. Você vai recortar a manta no formato. E como é que eu compro? É manta do quê? Como é que chama? Uma manta bidim. Manta bidim. Uma manta para drenagem. Para flor mesmo, para drenagem. Qualquer planta, você precisa desse processo. Certo. A argila e a manta. Tá. E aí, em cima, você vem com a terra. Ah, então... E essa aqui também é para isso, não, né? Essa é para outro lugar. Acabamento. Daí é para terra, daí eu ponho a terra por cima. Aí, depois que você fez todo esse processo, né, da argila e da manta, você vem com a terra. Tá. Você vem com a terra, não muita terra, né? Uma quantidade, vamos supor, mais ou menos aqui. Aí você vem com a planta, né? Você vai fazer uma covinha e aí você vai plantar. A sementinha. Não, você pode... A planta. Ou Tá. a semente é o mesmo processo, só que a semente, você vai fazer uma covinha bem rasinha. Tá. Você não Bem por colocar cima ela já. lá no fundo, exatamente. E aí você coloca ali a semente. Quando você pôr a semente, você tem que regar com um borrifador. Você não pode colocar muita água, porque senão ela afoga e não consegue brotar. Ah, então por isso que às vezes você acha que não vinga na sua casa, Porque é por você isso. molhou demais. Fica com tanto medo de não ter, porque às vezes a gente, por exemplo, no meu caso, eu olho e eu acho que tá seco aqui, eu já acho que tem que tocar água, não precisa? Não, você vai fazer aquele teste de dedo. Você coloca o dedo na terra. Se tiver úmida, ela não precisa de água. Tá. Se tiver mais sequinha, aí você rega. A planta, dessa maneira, você consegue regar com uma quantidade mais de água. Mas a semente, não. A semente é só borrifando. Certo. Se você pega um copo d'água, por exemplo, e joga ali, ela vai afogar e não tem força para brotar. Ô, Gi, nós vamos fazer assim, ó. Você vai... Ah, tem semente aqui. Agora, eu quero que você plante essa daqui primeiro. Ah, vamos falar do vaso antes? Que tem um vaso diferente, que a Gi estava me falando que eu já apelidei de vaso de preguiçoso. É verdade. Como que é? O vaso tradicional é esse, certo, esse Gi? aqui. Esse é o vasinho tradicional. Na verdade, isso aqui é um cachepô, né? E ele não tem furo, por isso é chamado de cachepô, o vaso quando tem furo. Quer dizer, daí eu ponho ela aqui já com o vaso. Aqui, e aí você rega, tira, joga a aguinha fora, porque senão vai encharcar o vaso. E também não pode acumular água, não se esqueça. Puxar aquilo ali e vai afogar e vai morrer. E esse daqui eu já posso plantar direto ou também ponho o cachepô? Não, esse aqui você já vai plantar direto nele. Mas mesmo com esse tecido aqui no meio? Isso aqui é um vaso que eles se chamam um vaso para você não ficar regando toda hora, né? Então, o que você faz? Você coloca a água aqui nesse fundo. Certo. Aí você vem com esse cordãozinho e encaixa aqui neste buraco que o vaso tem, tá vendo? Aí você coloca a água aqui. Peraí, que saiu isso aqui. Ah, olha, tá vendo? Você vai pôr só no potinho. Água, exatamente. Depois que você preencheu... Deixa eu só tirar isso daqui para você que tá na tua casa ver melhor. Isso, pronto. Aí você vem com este cordão, encaixa Põe aqui. o cordão aqui dentro, ó. Tá vendo? O cordão. Aí você vai encaixar o vaso. Deixa a pontinha do cordão. E pelo cordão é que vai subir a água. Exatamente. Isso é pra gente ver que não precisa de tanta água mesmo, né? Não precisa. Tá. E aí você daí vai eu plantar planto. Você vai plantar nesse aqui, Vamos Gi? plantar aqui. Tá. Vamos plantar aqui E daí quando eu vou sementinha. preenchendo, eu vou colocando a água aqui. Exatamente. A água você só vai colocar água quando você vê que aqui está vazio. Tá.
Enquanto estiver cheio aqui, não precisa pôr água. Não precisa. É legal que você tem um risco menor de afogar, né? Exatamente. E uma pessoa que tem costume, não fica muito em casa, que viaja muito, você vai viajar e vai voltar, sua planta vai estar perfeita, não vai ter morrido. Aí você vai plantar o alecrim, né? Podemos plantar o alecrim sim, ou plantar uma semente. Vamos... semente para a gente ver. Vamos pôr a semente primeiro. Então, vamos à semente. Então, nesse caso, a gente não precisa da argila, porque é um vaso pequeno. Então, quando tiver o vaso pequeno, não precisa da pedrinha. Não, assim, nem da manta. Tá. Já vou direto no vaso. Com a terra. Que tipo de terra? Existe a terra certa para erva, para flor, para planta ou é tudo igual? Olha, eu uso geralmente o mesmo substrato. Tá vendo? É uma terra, ela já é preparada. Que está escrito condicionador de solo classe A. Daí é uma terra Como é que eu compro isso? Eu chego lá no lugar para comprar e falo o quê, Gi? Quero um substrato para plantar ervas aromáticas. Certo. Então, ele já te dá ali... E deixa eu te falar, se é um lugar que pega muito sol, daí eu não posso deixar. Porque tem gente, por exemplo, que mora no apartamento que o sol bate, por exemplo, ou a manhã inteira ou a tarde inteira. Depende da planta. Se for o sol da manhã, qualquer planta, ela suporta. O sol de até meio-dia? Sol da manhã... Qualquer erva também? Qualquer erva. Tá. E se for aquele depois da meio-dia? Meio-dia, aquele sol mais forte, tem algumas que não gostam. Por exemplo, a salsinha não gosta, porque ela é mais fininha, mais delicada. Então, o ideal é deixar num lugar que não pega sol, Gi? Pegue o sol da manhã. Tá. Pegue o sol da manhã. É duro, porque daí você não vai ficar mudando de lugar o negócio, né, Gi? Você não vai ficar tirando, vou tirar de manhã, vou colocar em outro lugar. Ninguém faz isso, né, Cris? Ninguém tem tempo também de fazer, né? É verdade. Daí então, você tem que ver um lugar na sua casa que você consiga fazer esse equilíbrio. Exatamente. Agora, se não der para equilibrar, é melhor deixar na sombra, né, Gi? Isso, exatamente. Tá. Aí a gente vai plantar aqui um coentro. Coentro. Quase ninguém gosta de coentro. Você gosta? Eu gosto. Eu prefiro a salsinha. Aí, tá vendo? Quase ninguém gosta de coentro, né, Cris? Não usa, né? Que é mais forte. Eu também gosto. Aí a gente vai fazer uma covinha pequena. Olha, lembra que a Cris falou, que a Gi falou da quantidade de terra? Tá mais ou menos aqui, ó, só para você ter uma ideia. Então você deixa 2 dedos do vaso, tá bem aqui, ó. Até daqui para cima você deixa vago. Deixa vago. Porque às vezes você quer fazer um acabamento, porque na hora que, às vezes, nesse caso você não vai jogar água aqui. Mas em alguns vasos a pessoa gosta de fazer um acabamento, porque na hora que você vai regar, a terra vem. O acabamento você fala é a pedrinha, né? Exatamente. É aqui. E esse acabamento é bom para a saúde da planta ou não precisa? Porque é a casca de pinos. Ela ajuda a absorver a água também da planta, para não ajudar a ficar encharcada. Ah, tá. A casca de pinos é ideal para você colocar nesse caso. Eu quero ver como que é a semente. Põe essa na minha mão primeiro para ver naquela se quer. E eu já ponho, eu compro semente, tem um jeito certo de comprar, não? São umas bolinhas. Olha, então essa daqui é a semente do coentro. Do coentro. Aí você Deus é muito perfeito, né, gente? Como é que pode, né? Uma quantidade assim, ó. Tá vendo ali? Tem umas 10 bolinhas. Ah, você faz um buraquinho. Exatamente, faz uma covinha meio rasa. Não sei se dá para mostrar, você que tá na sua casa, tá vendo? Peraí, deixa eu virar mais um pouco. Faz um buraquinho aqui, Cris, só pra gente... Hoje, só pra gente... Olha, tá vendo? Que aqui tá mais fácil. Daí você joga um buraquinho, um tiquico de nada. Isso. Uns 10. Aí você pode fazer outro por aqui. E vai um pouquinho. É isso. E cobre só um pouquinho e deixa assim. Um pouquinho e deixa aqui. Aí você não precisa mais completar com a terra. Isso aqui já foi o suficiente. E nesse caso que ainda não brotou, se eu quiser colocar pedrinha, pode? Não, vamos esperar ela vir, para ver se ela vem saudável, como ela vem. Então, às vezes é necessário você completar com um pouquinho mais de semente, né? Dependendo do lugar que você coloca, de repente a forma que você rega, tudo vai depender. Nesse caso que eu não preciso regar, eu deixo aí, baixou a água aqui, eu ponho no buraquinho e pronto. Está sempre por aqui. Tá. E esse vaso, ele é excelente, porque o que acontece? Ele tem essa tampinha nesse caninho, aí não junta mosquinha, não acontece nada. Certo. Você vai tirar e completar aqui. Então pronto, aqui tem a... Aí depois que você fez esse processo, você borrifa a água. Certo. Só isso. Todos os dias você vai fazer este processo. Borrifar. Borrifar. Não vai Depois, se começar a nascer, que eu ver o matinho também, continuo? Exatamente. Daqui a uns 20 dias, ela vai começar a germinar e começa a aparecer ali a folhinha. Aí depois de uns 30 a 60 dias que ela começa a desenvolver mais. Para você colher, uns 90 dias você já começa a colher. Então, aqui é plantando a semente, tá? Só para você que está na tua casa entender. Plantamos a semente. Faz um buraquinho pequenininho. Nós fizemos 3 e colocamos uma média de 10 em cada buraquinho.
Fechou. Se você tiver esse vaso, use esse vaso novo, que aqui você vai ter essa base. Se você não tiver esse vaso, se for o vaso normal, não vai ter esse medidor de água, mas você já sabe que você vai pôr o dedo. Está seco, daí você põe um pouquinho de água. Agora nós vamos fazer o plantio num vaso normal, sem esse daqui. Vamos fazer... Agora, nesse caso, a gente planta aqui e coloca aqui no cachepô, é isso? Não, como que você vai fazer? O cachepô, você não precisa... É só um enfeite, vamos dizer assim. Exatamente. Ele já está com... Só você colocar o vasinho lá dentro e pôr lá para enfeitar, ou na sua cozinha, para você... Menina, sabe que na minha casa, que eu amo essas plantas, eu tinha o cachepô daqueles de cerâmica. Sei. E sabe que não tem mais para vender, que tem um buraquinho para fazer. E esse aqui eu não vi ainda, que esse aqui é ótimo, é lindo. É um modelinho novo que você só vai fazer o quê? Só encaixou ali. Não precisa furar, não precisa nada, está pronto para você. Lindo esse daqui. Prático. E ali deve ter um monte de colorido, você pode enfeitar a casa toda com vários coloridinhos. Então tá, vamos lá, Cris. Cris, eu tô com a Cris na minha cabeça que eu chamei Gi, desculpa. Neste caso também, você tá vendo, esse vasinho, ele tem um furo pequeno. Certo. Então não há necessidade da gente colocar argila expandida. Então, nesse caso aqui, você tem um buraquinho, não precisa. Pequeno, a água vai escoar e não precisa. Tá. Se fosse um vaso maior, com um furo, aí você precisaria. Certo. Pequenininho não há necessidade. Mesmo processo. A gente vem com a terra. Deixa eu pegar um golinho de água para mim. Então, no mesmo processo, a diferença é que você vai ter que colocar um pratinho embaixo, alguma coisa assim. Exatamente. E não pode deixar a água acumulando, hein, gente? Não pode. Porque daí já tem todo o mosquitinho que a gente sabe que não pode. Você coloca uma quantidade de terra, aí você também já dá uma abertura aqui, fazendo uma covinha. E vem com a planta. No caso aqui, o alecrim, né? Que já está pronta, por isso que eu queria mostrar para você a diferença. Você pode comprar a planta mesmo, já que daí já chama a muda, né, Cris? Já é a muda, né, Gi? Exatamente. Você pega a muda e já muda de vasinho. Aí você coloca ela lá com um pouquinho da terra, você nunca tira toda a terra que ela vem. Certo. Porque tem vitamina, tem tudo ali para ela. Você põe um forrinho de terra nova. Exatamente. Aí você vai completar com mais um pouquinho de terra. Aí eu faço isso só se eu quiser um vasinho mais bonito, exatamente, né, Gi? Na verdade, né? No caso, ele já vem pronto, você coloca Se ali. Você for usar o cachepô, aí você já usa o mesmo vasinho. Exatamente. Não precisa ficar mudando a bichinha de lugar. E aí você completa, não precisa até em cima, entendeu? Você vai numa quantidade. Então, olha, só recapitulando antes da gente encerrar, o que é importante você entender. Nada de muito sol. Se você mora num lugar que pega sol o dia inteiro, naquele lugar, não tem como isso acontecer. Mas se, por acaso, você mora num lugar que só pega o sol à tarde, depois do meio-dia, então deixa na sombra. Agora, se você mora num lugar que é à frente da tua casa, ou o lugar que você escolheu para deixar a plantinha, é o sol da manhã, não tem problema. Agora, o sol a partir do meio-dia é mais forte por mais tempo. Então, por conta disso, não deixe, porque nenhuma das ervas, nenhuma planta gosta de sol o dia inteiro. Exatamente. Né, Gi? Exatamente. Agora, se você tem esse privilégio de ser o sol da manhã, você pode deixar tranquilo. Não encharque demais, como a Gi explicou pra gente, não coloque muita água, que seja o seu parâmetro, o seu dedo mesmo, exatamente, que você vai, que se tiver úmida a água tá tudo bem, senão daí você não precisa colocar. A diferença da rega é a temperatura. Quando o tempo estiver mais quente, você precisa regar mais, porque ela vai absorver mais água. Então, aí pelo menos uma vez por dia você vai ter que regar. Ô, Gi, próxima vez eu queria que você trouxesse aquelas plantas grandes, sabe aquele vaso grande? Que ela vai crescendo bastante, a gente deixa sempre no quintal, na entrada de casa. Sim, sim. E que daí, quando começa a crescer muito, a gente não sabe como é que faz a transferência. Eu queria fazer a transferência de um vaso para outro. Tá bom. Porque às vezes você compra menor, mas ela rama muito. Exatamente. Quando é a folhagem, ela vai ficando muito grande, você fica com medo de trocar e começa a morrer. A bichinha fica muito apertada. Exatamente, porque a planta, ela reconhece o lugar. Ela se adapta ali. E ela não vai cabendo mais, tadinha. Então, e aí vamos fazer essa troca da próxima vez? Para ela não morrer, você tem que fazer a troca certinha. Então você já está convidada, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada a você, Gi. Obrigada. Olha, vou deixar o Instagram, tem muita coisa legal lá no Instagram da Gi. Começa a acompanhá-la que você vai gostar. Gis.designer é o Instagram dela para você acompanhar. E também você pode contratá-la porque ela pode fazer uma reformulação geral no jardim interno da sua casa, que você faz também. Decoração também de ambiente. Você faz decoração de casamento também, Gi? Não, de casamento não. Somente de... Em casas, tudo. Residenciais, comerciais. Né? Então, isso é legal porque às vezes você pensa que aquele tipo de folhagem se adapta ao lugar onde você vive e tem outras folhagens diferentes que podem se sentir melhor. Que tudo bem que você gosta de determinada planta, mas ela também tem que gostar do lugar que ela fica, tadinha. Exatamente. Né, Gi? Ela sente. Obrigada, viu, Gi? Até a próxima. E aí, Cris? Oi, tem muita planta na tua casa? Maravilhosa? Eu amo.
Tudo Amo bem? planta. Eu tenho folhagem também, que eu acho lindo. Ó, uma coisa que eu gostaria até de aprender mais é a respeito de orquídea. As orquídeas a gente molha demais, molha de menos. Orquídea não pode molhar muito, né? Não pode. A orquídea, ela é bem assim, tranquilinha. Apesar dela ser uma planta bem resistente, só que ela não suporta muita água, senão ela afoga. Tá vendo? Ela já não vive muito tempo, porque ela fica mais tempo lá na dela e bonita por muito menos tempo, né? É verdade. Vamos lá, meu amor. Vamos. Por onde começamos esse prato? Olha, todo mundo ficou com água na boca. Também a hora que abrir o que está no forno, você vai entender. Esse daqui já está bonito, você não viu o restante. Vamos lá, Cris. Esse prato, essa costela, é um prato muito gostoso, especial, e ainda mais porque o preço da carne baixou, né? Então é uma e carne... a costela tem um preço acessível, né, Tem Cris? de 18 a 20 reais aproximadamente, você compra uma costela dessa. Olha, e nesse caso específico, para esse tipo de prato, é legal que ela seja mesmo mais gordinha. Por quê? Porque a carne vai ser selada. Quando ela for para o forno, se você tirar muita gordura da costela, o que vai acontecer? Ela vai ressecar. Exatamente. Mesmo ela estando fechadinha, como tem que ser, resseca. Então já mesmo. compre uma costela com uma camada de gordura um pouco maior. Exatamente. Não é para você comer essa gordura depois, não precisa, você tira. Não, ela vai derreter. É que tem gente que gosta da gordurinha, né? Não precisa, ela vai entendeu? derreter. Ó, Então, passo número 1, sem temperar, sem nada, você já põe, já sela. Existe, né, várias técnicas, né? Eu faço assim, sem temperar, sem nada, a gente vai selar a carne. Certo. Olha, vou até virar aqui. A Cris tinha trazido uma frigideira maior, mas o nosso tipo de fogão, como ele é esse fogão diferente, o que acontece? Muitas vezes, se você coloca uma panela maior, você não consegue trabalhar. Não fica quente a panela inteira. É né? verdade, é verdade. Então aqui nós vamos selar dos dois lados. Certo. A gente até tentou aquecer aqui um pouquinho mais, ó, mas dá pra ouvir, né, que tá selando. Que ela tá selando. Ela já vai diminuindo e você já consegue virar. Essa carne é ideal que eu compre fresca, né, Cris? Ah, sim, sem ser congelada. Ainda mais a carne com gordura, ela não deve ser congelada. Não. Né? Ô, Keila, me ajuda aqui, fazendo um favor. O que você precisa? Porque enquanto ela tá selando, a gente ligar aqui, ó, esse daqui. Ah, tá, que o seu Será dedo que tá vai? com... porque o seu tá com a... Tá com a luva. O que você vai pôr aqui? Ó, pra acompanhar... Me fala, por favor, o nome do molho? Como é que é? Poivre vert. Poivre o quê? Poivre vert. Poivre vert, certo? Poivre vert. Eu coloquei lá, anotei, mas falei, vou esperar para falar com a dona do Poivre vert. Tá aí na tela para você a nossa receita de hoje. Então é creme Poivre vert. Você vai entender o que é, que eu também não conheço. Você nunca fez aqui o Poivre vert, já fez? E esse é um molho que todo francês usa para todo tipo de carne. A gente vai todo usar... Todo tipo de carne vermelha? Vermelha. Tá. Ou mesmo o franguinho também, carne também branca. Serve. Também serve, tá? Então, enquanto a gente tá esperando aqui a carne... Vamos fazer o Poivre vert. É, muito chique, né? E gostoso. A língua francesa é muito chique. Ó, então vamos lá, vamos aquecer aqui a frigideira. Certo. Vou esperar só aquecer mais um pouquinho. Ó, aqui, essa pimenta, que na verdade é a pimenta do Reino Verde. Eu compro ela no potinho. Ah, quer dizer que essa pimenta aqui... Em conserva. Essa pimenta aqui, ela é assim na vida real. Ela é assim na vida real, verde. Então você pode comprar assim na vida real para fazer esse daqui, que a ideia é essa do molho. Exatamente. Certo. Então a gente vai começar, olha, com a cebola cortadinha. Vou só baixando assim, ó, para ela já ficar mais. Eu trouxe um azeitinho aqui, mas a gente pode usar manteiga. Aliás, os franceses usam manteiga, né? Principalmente nos molhinhos. Não, eu vou te falar, esse aroma dessa gordurinha é uma delícia, né? Até o aroma da gordura da costela. Tá só R$18 o quilo, então? Tá, e sabe o que é legal da costela, né, Cris? É que você pega esses ossos depois, dá pra fazer caldo. Exatamente. Né? Sopa, dá pra fazer várias coisas com a você costela. Não desperdiça nada. E se tiver um cachorrinho, dá o ossinho que não faz mal. A gordura não, mas o ossinho pode dar. Só pra ele ficar ali, né? Caçando assunto ali. Limpando os dentinhos. Ó, uma vez aqui, ó, já começou já. É verdade que tá subindo um cheiro, né? Tá, pena que o pessoal aqui, em casa não... Porque eu dei um apertão aqui, ó. E quando tá aperta, sentindo. você já sente já começar. Ó, tá vendo? Daqui a pouco a gente vira. Delícia. Ó, gente, vocês não têm noção. Não dá pra ouvir o creque-creque, será? Acho que o nosso microfone não tá pegando o creque-creque da carne. Nossa, meu Deus do céu.
Bom, mas em casa, né? Só em casa deixar você a vai frigideira. sentir esse creque-creque todo. Só deixar a frigideira bem quente, sei lá, é isso. Acho que já dá pra virar, viu? A gente deixa a frigideira bem quente, coloca a carne, quando sela, é como se fosse uma queimadura. Ela vai fechar os poros da carne para o suco da carne não sair. E é aí que acontece o quê? Que ela fica bem macia, que desmancha. Exatamente. Que é o segredo que eu falei da costela de churrascaria. Ó, ela ainda não tá douradinha, mas já deu uma... Né? Já derreteu aqui um pouquinho. Vou virar ela novamente, tá aqui? Vira, melhor. Que essa é a parte onde tem mais gordura. Certo. Aqui, ó, a nossa cebola já tá quase pronta. Eu coloco o poivre vert, que é a pimenta verde, de duas maneiras, né? Para ter um pouquinho mais de gosto, eu peguei aqui as sementinhas, dei uma picada na mão mesmo. Certo. Né? Na tábua, na mão. Vou então a base desse molho é a pimenta amassadinha com a cebola, tá? Tô amando a gente ali na tela com essa comida toda aí pra vocês. Obrigada, meninos. Ó que imagem linda. Você chegou agora, essa panelona que você tá vendo aí é um pedação de costela de ripa que a chefe Cris trouxe pra gente. E nós vamos fazer com esse molho que ela tá preparando na outra panela menor, que é o poivre vert. Aprendi já. Olha, eu tô no meu francês perfeito, é o poivre vert. Tá mesmo. Ó, bem simples. Aqui, quem gostar de um caldo de carne e que de preferência, como você falou, né, natural, só pegar os ossinhos, pode acrescentar um pouquinho, ou então pode fazer somente com creme e sal, tá? Você usa o quê? O creme de leite? Creme de leite, tá? Esse aqui é um creme de leite que tem um pouquinho mais de gordura, mas é aquele que você acha na prateleira de qualquer supermercado, caixinha, tá? Você prefere ou lata? Caixinha. Eu tô usando caixinha porque o preço também, Todo chefe prefere de caixinha, sabia? Olha. Todo mundo que vem aqui fala que tá usando mais o de caixinha. Agora tem, né, produtos bons mesmo em caixinha, né? Olha como fica bonito. Agora, o que eu percebi é que você não temperou nada ainda, né, Cris? Não. Tá. Nem o molho e nem a carne. E nem a carne ainda. Porque primeiro você vai selar a carne, tá? Pra depois você fazer esse temperinho. Ô, Cris, você tá em outro restaurante, né? Onde você tá agora? Como é o nome do restaurante? Chama Bela Moca, é self-service. Ai, que delícia, E a hein? gente tá no mesmo... Eu tô ali na Moca mesmo. Tá, né? pertinho de onde você tava antes. Na rua Tamarataca, 132. Pertinho, Tamarataca. Pertinho de onde eu tava antes. E é uma comida gourmet, só que no self-service. Não, gente, eu vou te falar. Depois você entra lá no Instagram deles, no Bela Moca, que você vai ver que delícia que é. Muito, muito boa. Me dá vontade de morder a tela, sabe? Aquela Cris coloca assim aquelas... Vai mostrando todas as travessas de saladas, comida. né? Que carne que as pessoas mais comem, Cris? Olha, a gente faz lá a costela defumada todo dia. O Gabriel que faz a costela defumada. Cupim. Tem... Essa é defumada? Essa daqui não. Essa é de ripa normal. Essa é de ripa normal, mas a defumada porque é feito numa pit smoking, que é como se fosse uma churrasqueira, mas ela é própria para defumar. Ah, tá. Tem cupim. Que é o que mais sai mesmo, né? Que o povo gosta. É o que o brasileiro gosta. Mas todo dia tem um prato do dia, tem cassoulet, tem feijoada. Gente do céu, olha, olha Keila, que aqui, olha, já tá pronto. O molho já tá pronto. Vendo, olha. Tá. Tá? Vou desligar aqui. E essa daqui, ela vai pro forno assim? Ela vai pro forno. Ó, eu vou fazer, eu não sei como é que tá nosso tempo. Eu vou retirar e vou mostrar como que a gente faz para levar ela pro forno. Certo. Porque esse tipo de carne... ela vai ficar assando no forno de 5 a 6 horas. E por isso que eu falei, esse final, a Cris trouxe outra justamente por isso. Mas como é que eu faço para finalizar ela para levar para o forno, Cris? Vou mostrar agora. Porque daí para você entender na sua casa que essa carne é uma carne que demanda tempo. Então não é uma carne para você fazer para um almoço tradicional durante a semana. É legal você fazer num final de semana, que você tem mais tempo. Um domingo de manhã, que daí você põe de manhã e deixa lá até a hora do almoço. Exatamente. Né, Cris? Que é o ideal. Por quê? Porque para ela pegar todo esse sabor, para ela ficar macia a ponto daquelas que você vê na churrascaria, sabe que vai saindo, o osso sai inteirinho, é um outro esquema. Olha, a partir do momento que a nossa carne está selada, ela vai ficar mais douradinha, tá certo. bom? Eu pedi para a Cris colocar, você pode até falar, Keila, mas está muito pequena essa frigideira. Essa frigideira é o tamanho padrão que a gente tem em casa.
A Cris trouxe uma grande, entendeu? Mas normalmente na casa da gente, a gente tem desse tamanho. Então você tem que se desdobrar para fazer, para ela ficar, deixa um pouquinho mais dourada do que isso, embora ela já esteja bem amarelinha, né, Cris? Sim. Não se preocupa com a parte de baixo, que a parte de baixo ela vai cozinhar. Mas é importante que ela fique com a gordurinha dourada, que nem pelas pontinhas aqui. Vira um pouquinho para mostrar desse lado aqui, Cris, só para você que tá na tua casa entender. Pelas pontinhas aqui, olha, você tá vendo que ela já tá amarelinha? Então você não deixa a gordura crua, deixa a gordura amarelar, pode deixar um pouquinho mais. Não tem problema, ela não vai fritar mesmo, e nem a parte de baixo, mas a gordura tem que estar assim para poder dar o resultado que vai dar, que você vai ver daqui a pouco. Daí a partir daqui você vai começar o tempero. Então, ó, eu tô usando aqui um sal rosa do Himalaia, tá? Eu gosto, mas em casa a gente pode estar utilizando também o sal grosso normal, esse sal de churrasco que a gente usa em casa. Tem gente que usa aquele de, não sei o que, de parrilla lá também, né? Também. Que tem mais cara de churrasco, né? Isso. Se quiser também. Mas eu acho que é mais leve o sal rosa. Eu né? gosto. O sabor é mais leve. Dá a impressão de que ele não é tão salgado, a impressão que dá, né? Mas não preciso furar a carne, né, Cris? Não, de jeito nenhum, porque senão vai sair o suco da carne. Outra coisa também, Keila, você falando da frigideira, que não é muito grande em casa, né? Pode pedir também no açougue para cortar. É que assim fica mais bonita, né, Cris? Fica mais bonito, mas pode pedir. Olha, não para cortar pequenininho, bonito. Mas para cortar, né, ela no meio. Para caber, né? na sua frigideira. Tá. Aí, ó, uma vez que a gente temperou... Então, você colocou sal e pimenta do reino de um lado, colocou do outro lado, já era, tá? Já era. Não fica inventando muito não, pra não salgar. Não, e assim, alho, cebola, essas coisas, bom, pra quem gosta, pode colocar, né? Mas não eu não coloco, não, até porque como não a gente vai... Não é o tipo do... Como a gente vai... Um alecrim, né, ervas assim de Provence também pode utilizar, mas como a gente tá fazendo molhinho... Não precisa. Porque senão não, né, vai poluir o gosto, né? Certo. Ó, uma vez que a gente temperou a carne, nós vamos colocar a carne num... Então, é isso que eu queria mostrar, porque quando eu vi a Cris colocando no plástico, eu fiquei desesperada. Você vai entender por quê. Ó, você pode utilizar aquele celofane para churrasco. Certo. Tá? Mas se não tiver, você pode usar o saquinho plástico para ir para o forno. Por isso que eu quero que você preste atenção, porque é do jeito que você vai ver sair dali. Você vai colocar no plástico primeiro. E é um plástico mais resistente, esse aqui é o que a gente usa no restaurante. Eu vou colocar a carne dentro do saquinho. Certo. Porque essa gordura, Keila, que vai derreter aqui dentro do forno, ela vai ficar aqui, ela vai amaciar a carne, vai ficar o caldinho aqui. Inclusive. Então eu vou amarrar, colocar bem o saquinho fechado, o plástico primeiro, tá? Sim, primeiro no plástico. Primeiro. Aí eu prendo ele, né? Dobro bem. Depois, com papel manteiga. Isso aqui eu trouxe do restaurante porque a gente usa de rolo, tá? Tá. E tem que enrolar bem também, porque tem o plástico, para não ter contato com o fogo. Exatamente. Eu nunca imaginei que tivesse o próprio. Por isso que ela fica tão macia, porque ela tá no plástico. Vai guardar toda a gordurinha, todo o sabor, suco da carne. E vai absorver bem o tempero. Olha. Daí ela vai pro forno desse jeito. Vai pro forno desse jeito. Você coloca numa... Coloco numa forma. Coloca na forma. E assim é que vai pro forno, tá? E assim que Dessa maneira vai pro forno. Embrulhada. Daí a Cris vai tirar uma pra gente pôr essa. E nós vamos colocar essa daí. Lembrando a você que o grande segredo da história é esse. Você fez todo esse processo. É lógico que ela está fazendo o molho agora, porque nós vamos tirar uma pronta. Mas deixa pra você fazer o molho mais perto da hora de servir, né, Cris? Exatamente. E você vai tirar do forno depois de umas 5 horas, certo, minha amiga? Isso, de 5 a 6 horas. O papel começa a pretejar quando fica bom, é isso? Exatamente. E essa aqui eu ponho assim, normal? Põe normal. Tá. Ponho aqui e esquece. Esquece da vida. Certo. Vou tirar. Ela tá quente, mas eu tô acostumada. Vou colocar ela aqui na tábua. Eu amo essas coisas assim. Acho lindo. Acho lindo. Cris, estou muito feliz que você está bem, com saúde. Obrigada. A Cris tem vivido muitos milagres. É verdade. Deus é maravilhoso. Você fez todos os exames, está tudo bem, né, Cris? Graças a Deus. Tudo bem. Depois do câncer de mama, a rádio... Aí a última vez que eu vi... deixa eu abrir aqui mostrando pro pessoal. Mostra pra você antes de... Tá vendo? Abriu, o plástico tá aqui intacto. Ó. Olha. Pelo amor de Deus. Eu tô ouvindo os meninos do Twitter gritar de lá. Tô ouvindo. Grita mais alto aí. Deixa eu ver quem grita mais alto. Deixa eu ver. Eu acho que foi eu acho que é o Danilo que gritou mais alto, hein?
Olha, quem gritar mais alto vai comer um pedaço maior, hein? Os ossos... Os ossos estão soltando. Você puxa pra mim, gente, Keila. Puxa o que, osso? Não. Ah, bom. Pensei tá que... Gente do céu, hein? Não, essa é uma boa maneira de começar a semana, entendeu? Deixa eu tirar aqui pra você, que a minha mão tá com a luva. Olha o osso. Não, já soltando. saiu até um osso aqui. Dá uma olhada. Pelo amor de Deus, hein? Não, e é muito interessante esse prato. Por isso que eu pedi pra Cris fazer, porque você tá vendo que ele fica parecendo que tá assado, né, Cris? É. Mesmo dentro do plástico, olha, é claro que essa daqui é um pouco mais alta do que aquela que a Cris trouxe. Você pode comprar também. Inclusive, essa seria mais fácil selar do que a que você trouxe, né? Porque ela tá mais alta, porém mais estreita. Exato. Mas você vê que ela não perdeu essa gordura aqui. Então, é lógico, você gosta de uma gordurinha, dá pra você comer com a gordurinha também. Se você quiser, né? Ó, Keila, e ela tá gosta. assim, porque a gente selou antes, né? É, selou bem isso que é ela importante. antes. A hora que você cortar... Ô, Cris, e sai assim se puxar? Não, né? Esse não. O outro menor já tá... Olha, esse aqui saiu, ó. Saiu, era menor. Vamos cortar agora. Ô, Cris, deixa eu te falar uma coisa. Posso cortar? Chefe, _ Cris Derruan. Tá aí na tela o Instagram da Cris. Fala o Instagram de lá de novo, você lembra? Vê pra mim, André, Bela o Instagram Moca, o Instagram do Bela restaurante. Moca Restaurante. Bela com 2 L's? Bela com 2 L's. Bela Moca Restaurante é o restaurante onde a Cris está trabalhando agora. Como é que é o nome do teu parceiro lá, Cris, que você falou? O Gabriel é o meu filho que cuida das carnes. Ah, um beijo pro Gabriel. Não conheço o Gabriel, né? É o Traz o Gabriel aqui pra gente conhecer. Trago sim. Um beijo pro pessoal da Bela Moca que liberou a Cris pra gente hoje, hein? Obrigada. Ó, Cris, eu quero ir lá comer essas delícias, hein? Por favor, Keila, vai mesmo. Vamos lá. Vamos cortar para ver que lindo. Vou segurar aqui para ajudar a Cris. Olha, gente. Tchanã, 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 por dentro fica carne. Olha, quanto tempo ficou essa, Cris? Ficou isso, umas 6 horas. Tá vendo? Quem não gosta de gordura, vai tirar a gordura, né? Não pode tirar a gordura para fazer a carne, que a gordura dá o sabor. Exatamente. Daí você pode usar... Cris, o que você sugere de acompanhamento, além da... Ai, Keila, o arroz e o feijão, uma farofa, né? Uma farofinha. Eu vou comer com purê. Ó, o purê de... E o creme? Esse não. Ah, não? O creme. Eu vou te dar. Eu vou colocar o creme. Põe para experimentar primeiro, depois você vai cortando mais. Olha, gente, que coisa linda, hein? Boa tarde para você que está chegando agora. Isso é hora de você chegar aqui no Tudo de Bom para você. Amanhã você venha mais cedo, tá? Amanhã você vem às 14h, que tem muitos convidados especiais sempre uma receita deliciosa. E se você chegou agora, você perdeu essa receita da nossa chefe Cris, que a gente ama, que estava desaparecida, mas que eu não vou deixar mais ela desaparecer. E daí você pode entrar no nosso canal, que amanhã já vai estar disponível essa receita, assim como a Gi, que veio aqui hoje, estreou com a gente também e nos ensinou a fazer uma horta dentro de casa, num espaço pequeno. E também a Ana Chaves, que falou da importância de você dormir bem. Dentre os fatores importantes para você ter uma boa noite de sono, significa comer bem, o que não significa que você vai comer uma costelona dessa meia-noite. Senão a Ana mata a gente, né? Tudo que ela ensinou foi embora, né, Cris? É verdade. Olha, gente, que lindo. É. Pelo amor de Deus, hein? Posso comer? Por Posso, favor, né? por favor. E qual que é o purê que eu posso comer, que você falou que eu não podia comer esse? Por que eu não posso comer esse porque tá frio? Aquele ali não, porque isso não é purê. Você não quer? Não apurou? Não é purê. Ah, não é purê? O que é isso, Esse não Cris? é. É a batata? Não, isso é a banha da carne que eu usei Meu Deus, eu já ia dar logo uma colherada nele. Deixa eu te dar um purê, peraí. Ah, mas eu vou... Gente, e olha... Não, eu quero mostrar aqui pra você o meu prato. Deixa eu tirar o guardanapo daqui. Que eu quero te mostrar uma coisa. Que não precisa nem cortar, ó. Olha que beleza. Ele sai, ó. Quer ver? Ah, essa daqui... Meu Deus do céu. Ai, o que eu achei que era gordurinha em cima, Cris? Não é não, menina. É carne também. Olha. Jesus tá desmanchando, amado. Né? Tá. Você puxa assim, ó. Eu quero ver como é esse... Eu acho que esse molho ele tem uma coisa meio de uma pimentinha de nada, né? Mas ele acaba... Não é ardido como uma pimenta, mas é ardidinho, tá? Deixa eu ver. Aguenta aí, espere um pouco, Jesus está chegando e trazendo seu socorro. Aguenta aí, nossa, bom, espere um pouco, não vai demorar. Meu Deus do céu. Gostou aqui? Gente... Não, e vou te falar, não fica salgada, é uma pimentinha, mas é uma pimentinha gostosa, não ficou aquele ardido, pimenta de... né? Não.
E pode ir com qualquer tipo de carne. Olha, não sei se dá pra ver quando a gente vai cortando o caldinho que olha vai isso, saindo. meu olha, Deus do céu. que é o suco da Que carne. lindo. Olha na tela, Cris. Ah, é. Gente do céu, pelo amor de Deus, é bom demais, hein? Deixa eu pegar um pedaço dessa parte de Cheirinho cima bom. aqui. Não, tá tudo bom demais. Ô, Cris, é um prato barato também pra eu fazer, né, que você falou? É, barato. Dá pra convidar a família toda, Não, né? eu consegui derrubar o purê no pé, você tá vendo? Eu vou pegar. Não, gente, eu vou te falar, como é que a pessoa consegue fazer isso? Ó. Vê se pode. Derrubei o purê no pé, gente. Tem cabimento uma coisa dessa? Ainda bem que não foi na roupa da Miss Kay, né? Um beijo pro pessoal da Miss Kay que emprestou a roupa e a roupa vai voltar intacta. Não, vou deixar. Deixa. Imagina. Você acha que é um prato legal pra vender? É sim. Ah, com certeza. Hoje em dia, olha, se a gente entra nas redes sociais por aí, tem pessoas que ganham a vida só fazendo costela. Eu já trouxe aqui o Love Costela, uma galera da costela. É legal pra você fazer, é que essas coisas, como é muito gordurosa, você tem que vender já meio quente, né, Cris? Então, mas hoje o que o pessoal utiliza, você pode mesmo congelar. Embalar a vácuo, congela. Depois, antes de servir, vai colocar numa panela, imergir numa panela de água quente ali por 20, 25 minutos. Ela fica desse E também jeitinho. quem compra já sabe como é que é, né? Exatamente. E daí você pode fazer com purê ou de batata doce ou purê normal. né? Abóbora, né? Como você gosta de abóbora. Eu gosto de abóbora. Ou uma farofa, vai bem por causa da gordurinha, vai muito bem com uma farofinha bem molhadinha, né? Agora, daí você pode usar até a própria gordura para fazer a farofa, né, Cris? Exatamente. Porque como você vai cortar em pedaços, e esses pedaços são legais dessa maneira que a Cris cortou, porque ele dá o quê? Uns 180 gramas uma fatia dessa. Ah, pelo menos. Você já Keila. tem, porque a gente sempre, os chefes sempre falam que o ideal da marmita são 200 gramas. Você já tem os 180 e você já tem põe uma farofinha e já era. Já era. E você consegue ganhar uma grana boa, porque nós estamos falando de uma peça que aqui foi quanto mais ou menos? Você tem ideia do peso, Cris? Olha, aqui foi pelo menos R$40, R$45. Aqui tem uns 2,5 kg. Então, e daí você vai vender uma fatia dessa por quanto, hein, Cris? Você tem ideia de preço? Ó, normalmente o mínimo do quilo, ela pronta assim, sai R$70 o quilo. Né? Tem pessoas que vendem um pouco mais, a 100, 110, mas R$70 você já tem um bom retorno financeiro. E é legal porque você consegue fazer na sua casa e não se esqueça de deixar mais tempo, tá? Para ela ficar assim torradinha. Torradinha ela não fica porque ela cozinha. Isso. Então a ideia é essa, é que ela fique bem cozida. É que ela vai ficando pretinha, como tá aí, por causa da gordura, tá? Como essa daí que nós mostramos. E como a gente selou, né? Exatamente, como está bem selada. Então, o segredo dessa carne é você selar bem essa carne. Então, procura comprar mais alta, se você vai fazer na sua casa, e mais estreita para caber na frigideira e ficar mais tempo fritando mesmo para poder selar. Não se esqueça de não furar a carne. Nunca. E de colocar o sal e a pimenta do reino. A Cris aconselhou o sal rosa. Você pode usar o sal marinho normal ou até o sal de churrasco. É que eu acredito que quando você usa o sal de churrasco, como ele é mais empedrado, ele pode deixar mais salgado se você perder a mão. Né? Então, use o sal que você está acostumado se você não usa o sal rosa, porque fica bem leve, não fica salgada, também não fica apimentada, mesmo com a pimenta do reino. E esse molho é uma delícia também, que vale a pena você fazer. Obrigada, viu, minha amiga? Nada, imagina. Estava com muitas saudades, maravilhosa. Também. Manda um beijo para sua mãe. Pode deixar, tá? obrigada. E volta sim. logo, tá? Por favor. Obrigada. Eu fico com saudade quando você demora tanto. Obrigada. Viu? Bom, antes de ir embora, quero te falar um pouquinho a respeito do programa de amanhã. Amanhã nós vamos falar com você que é mãe, você que tem essa preocupação com o seu filho no que diz respeito à criança engasgar. Nessa época do ano, principalmente por conta das férias, o que acontece? Muitas vezes as crianças ficam mais tempo brincando e podem engasgar. Nós vamos ter uma especialista, uma pediatra para falar sobre isso e ela já vai te dar todas as orientações dos primeiros socorros. Por quê? Porque é muito perigoso a criança quando engasga. Então amanhã nós vamos falar sobre isso e vamos ter convidados muito especiais e uma receita daquelas assim, sabe? De dar água na boca. Portanto, amanhã eu te espero às 2h da tarde com mais tudo de bom para você. Um beijo para você, Deus te abençoe e a gente se vê amanhã.